Oi, eu venho aqui através desse vídeo para me justificar porque não tinha mais postado, né, nenhuma história. E eu quero dizer que eu vou continuar fazendo os vídeos com as nossas histórias. Eu estou confeccionando os visuais para a próxima história que eu vou contar. E eu estava também viajando e não deu para mim postar vídeo, né? Mas eu já estou de volta, estou bem, né? Eu espero que cada um que for assistir esse vídeo e os próximos vídeos também estejam bem. Mas se porventura alguém aqui que estiver assistindo esse vídeo, se não estiver bem, quiser deixar um comentário, um pedido de oração, né? Pode deixar, pode ser um comentário dizendo que você está bem ou também um pedido de oração, mesmo que não seja por você, mas por alguém que você conheça, e com certeza nós estaremos orando pela sua causa, tá bom? E nesse momento eu quero aproveitar para deixar aqui um versículo da palavra de Deus para nossa meditação. Se você tiver uma Bíblia e você também quiser acompanhar, tá bom? O versículo que eu vou ler, ele se encontra em João 3, no versículo 16. Esse versículo é um versículo muito conhecido, sabe? E eu quero deixar esse versículo para meditarmos nesse dia, tá bom? Então aqui João 3,16 vai dizer assim a palavra do Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Né? Então, é um versículo conhecido, né? Esse versículo que se encontra em João 3,16 vai falar do Filho de Deus, né? De Jesus, e nós todos somos filhos, filhas, né? Nós temos um pai, nós temos uma mãe, e assim também foi com Jesus. E Jesus, ele foi enviado por Deus aqui para este mundo com uma missão. Jesus, ele tinha uma missão para cumprir nessa terra, sabe? E nós vamos meditar um pouco sobre qual a missão de Jesus nessa terra, né? Qual era a missão de Jesus? Já deu para perceber, né? Nós vemos que o Senhor, ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, nós já sabemos, nós já conhecemos a história de Jesus, que Jesus, ele veio, ele sofreu, né? Sofreu muito e também morreu. Mas Jesus, ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Ele ressuscitou, Jesus está vivo. Jesus está vivo com seu Pai lá no céu. E a missão de Jesus era essa: vir nessa terra, né, para sofrer, para morrer, para que os nossos pecados fossem perdoados. Tá certo? Então essa era a missão de Jesus. E também ensinar, deixar esse ensinamento para as nossas vidas. E nós temos uma missão? Nós também temos uma missão. Você tem uma missão. Eu tenho uma missão. Todos nós temos uma missão para cumprir nessa terra, né? E para a gente cumprir a nossa missão, nós precisamos conhecer Jesus. Como é que eu vou conhecer Jesus? Lendo a Bíblia. Na Bíblia está toda a história de Jesus, né? Muitas histórias nós vamos encontrar na Bíblia. E uma delas, a história de Jesus. E nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos aprender sobre Jesus. Para que nós possamos cumprir com a nossa missão, nós precisamos conhecer Jesus para sermos imitadores, para imitar Jesus, fazendo assim como ele fazia. E cumprir a nossa missão. Que a nossa missão nessa terra é fazer o bem, é amar o nosso próximo, é fazer como Jesus fez. Mas para sabermos como foi que Jesus fez, nós precisamos conhecer esse Jesus. E para conhecer, nós temos que ler a Bíblia, nós temos que ler a palavra de Deus. Você tem uma Bíblia na sua casa? Sabe, você pode talvez dizer assim: tia Helena, eu tenho uma Bíblia na minha casa, mas eu não sei ler. Mas talvez alguém na sua casa sabe ler.
peça para essa pessoa ler para você, ou se você sabe ler, pegue a sua Bíblia e leia. E procure conhecer Jesus, e procure saber mais sobre Jesus. E nós vamos ver que Jesus, ele só fazia o bem. Jesus, ele só queria o bem para as pessoas. E muitas das vezes nós estamos nos apegando muito em querer que a pessoa se dê mal, em querer desejar mal ao nosso próximo. E nós não podemos fazer isso. Quem é o nosso próximo? Aquela pessoa que está do nosso lado? Também. Mas todas as pessoas, mesmo que nós não venhamos conhecer, que vier pedir ajuda para nós temos que ajudar. Esse também é o nosso próximo. Mesmo que eu não conheça, ele é o meu próximo. Eu tenho que amar, eu tenho que ajudar. Foi assim que Jesus fez, foi assim que Jesus ensinou. E é assim que Jesus quer que nós façamos também. Ajudar o nosso próximo, amar o nosso próximo. Nós temos uma missão. Mas para cumprir a missão, eu vou dizer novamente, nós temos que conhecer Jesus. Para saber qual a missão, para saber como cumprir essa missão. E aqui no versículo que eu li, a Bíblia vai dizer que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele amou as nossas vidas. Nós estávamos condenados à morte eterna por causa do pecado. E aí Deus olhou e viu a humanidade, né? E ele sabia que nós precisávamos de ter os nossos pecados perdoados. E aí Deus enviou Jesus para que ele pudesse pagar esse preço pelas nossas vidas, para que os nossos pecados fossem perdoados. E aí no final do versículo vai dizer assim, ó, para que todo aquele que nele crê. Crê em quem? Crê em Jesus. Crê em Deus. Então nós temos que crer na palavra de Deus, né? Nós não podemos ver Jesus, mas nós temos que crer que ele existe. Nós temos que crer que Jesus está vivo, sabe? E no final ele diz assim, ó, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa vida, nós não vamos viver para sempre aqui nessa terra. Nós sabemos disso, que todos nós, um dia nós vamos morrer, né? Ninguém quer morrer, mas um dia nós vamos morrer. E aí nós podemos pensar que morreu, acabou. Não. Começa uma nova vida quando a pessoa morre, sabe? E aí é que fala da vida eterna. E para que nós tenhamos uma vida eterna com Deus, nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Por isso que eu digo para você, leia a Bíblia. Que lendo a Bíblia, você vai conhecer Jesus. Você vai conhecer a sua missão. Você vai saber como você tem que fazer. Tá certo? Então, eu quero dizer que eu estou feliz, né, por estar fazendo mais esse vídeo, e digo novamente que em breve eu estarei contando mais uma história. Quando terminar de confeccionar os visuais, eu estarei contando mais uma história, e eu quero que você coloque essa palavra no seu coração. Lembre desse versículo, tá bom? Que esse dia seja um dia de paz na sua vida. Se você não estiver bem, que o Senhor te visite com cura, com paz, com alegria, tá bom? E se você quiser deixar um comentário com pedido de oração, pode deixar, tá certo? Que eu estarei orando por você, pela sua causa. E que Deus continue abençoando, que você continue se cuidando nesse período ainda, né? O Senhor, ele vai preparar para que tudo fique bem. E eu vou ler de novo o versículo para você, tá bom? Para você guardar no seu coração e não esqueça. Leia a Bíblia. O versículo está em João 3,16, que diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando a Bíblia também vai dizer assim, Filho unigênito, é porque Deus só tinha um filho, ou seja, Jesus. E Deus deu o seu único.
só tinha um e ele deu para que ele viesse sofrer e morrer para o perdão dos nossos pecados. Então vamos ser gratos a Deus, vamos obedecer a palavra de Deus, vamos conhecer Jesus, tá bom? Então eu quero deixar um beijo para você e que Deus te abençoe grandemente, tá certo? Um cheiro.